convidado especial no dia de hoje, vocês vão entender o motivo, e a doutora Andréa Vilela, que vai nos mostrar o ecocardiograma do nosso paciente. Quem vai apresentar o caso hoje é a doutora Ana Paula Ramos, né, que vai apresentar o caso, e no final o doutor Dantas Foleto vai nos fazer um resumo do caso em questão. Estamos aguardando o doutor Ibrahim, que está para chegar, está um pouquinho atrasado, daqui a pouco ele chega, então agradeço a presença de todos. Vamos começar, doutora Ana Paula, por favor? Bom dia a todos, eu sou Ana Paula Ramos, sou residente do primeiro ano de cardiologia aqui do Instituto Dante Pazanese. E vamos dar início a mais uma sessão do Mioquimagem. Aqui temos um paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, natural da Argentina, de antecedentes mórbidos pessoais, é um paciente hipertenso, com doença arterial coronariana, e desconhece histórico familiar de cardiomiopatia e de morte súbita. De medicamentos de uso contínuo, usava carvedilol, 12,5 mg 2 vezes ao dia, enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, espironolactona de 25 mg uma vez ao dia, AS e simvastatina de 40 mg. A história do paciente começa no ano de 1998, a princípio um paciente assintomático que realizava a prática regular de futebol. Um certo dia, subitamente, aproximadamente ao meio-dia, ele apresentou uma tontura e teve uma queda ao solo do tipo desliga e liga e teve contusão somente da mão. Ele foi ao trabalho, as pessoas ao redor começaram a observar a palidez e ele queixava-se de mal-estar e ainda com persistência de tontura. Foi liberado para casa pelo seu chefe e, à noite, ele iniciou um quadro de dispneia, seguida de perda da consciência e nova queda ao solo. Foi levado, então, ao pronto atendimento, onde foi realizada a intubação orotraqueal e uso de drogas vasoativas. O paciente permaneceu intubado por um período de 13 dias. Durante a internação, foi realizado um ecocardiograma, que evidenciou uma fração de ejeção reduzida de 20% e uma alteração importante na válvula mitral. Essa alteração da válvula mitral foi avaliada a princípio por um cirurgião cardíaco que contraindicou a abordagem cirúrgica, afirmando que a disfunção ventricular seria o principal problema do paciente. Nesse meio tempo, foi pensado em um diagnóstico de cardiomiopatia chagásica e iniciado o tratamento com besonidazol, segundo informações colhidas com o paciente. Em relação ao exame físico, um exame sem alterações, peso de 73 kg, altura 1,73, paciente com bom estado geral, sem alterações cardiovasculares, ausculta limpa, sem edema de membros inferiores, exame do abdômen sem visceromegalias. Em relação aos exames complementares, vamos iniciar pela avaliação do Holter. Esse Holter de 24 horas foi feito aqui no Instituto Dante Pazanese, de julho de 2022, que tinha uma frequência média de 58, uma frequência máxima de 117 e a mínima de 44, que foi pela madrugada. Foi evidenciado extrasístoles ventriculares total de 1.018, sendo destas 906 isoladas e 56 impares, tá? Polimórficas, e extrasístoles supraventriculares apenas 5. Convido a doutora Mariana para comentar um pouco sobre o eletrocardiograma do paciente. Eu estou desafiando hoje Mariana a fazer o diagnóstico desse paciente. Tudo que eu recebi foi um eletro. Ponto. Bom, é um paciente de 62 anos, né, masculino, e que o que chama atenção no quadro dele é a síncope, que parece que foi liga e desliga, com essa perda de consciência e uma perda de consciência prolongada, né, sem antecedente familiar ou pessoal digno de nota. Então, o que a gente vê no eletro é um ritmo sinusal, me parece uma onda P talvez um pouco mais aumentada, parece que a impressão é que no primeiro complexo eu tenho uma onda P um pouco negativa e positiva, pensando aí para esse paciente numa miocardiopatia atrial, talvez porque não tem sinal clínico, não tem sinal eletrocardiográfico típico de bloqueio intratrial e nem tem um MORRIS tão importante em V1. O intervalo PR está ok,
Em relação ao complexo QRS, é uma baixa voltagem do QRS nas derivações do plano frontal, então todas menores aí do que 5 milímetros, e nas derivações precordiais, talvez, obrigada. Em V2, aí é o único que não preenche um critério de baixa voltagem nas precordiais, porque tem mais de 10 milímetros, mas tem de fato uma frequência cardíaca, uma bradicardia sinusal, com uma baixa voltagem no plano frontal. Em relação ao QRS, o que chama bastante atenção é a fragmentação do QRS. Esse QRS está estreito, menor do que 120 milissegundos, mas ele chama atenção essa fragmentação, esse R''S que ele mantém, e não é só em parede, não só nas precordiais, mas não só nas frontais, mas também algumas derivações das precordiais, como em V4, V5 e V6, a gente vê alguma coisa me parecendo aí inferolateral. Em relação às derivações do plano precordial, a gente tem quase um R alto em V1. A relação RS em V1 é de 1 um pouquinho maior que 1 e que cresce um pouco para V2, o que a gente não espera mais no adulto. Entra como diagnósticos diferenciais aí de onda R alta em V1. Só que não tem nenhum outro estigma da gente pensar, nesse caso, numa sobrecarga de ventrículo direito, ou de talvez uma representação de área eletricamente nativa da parede lateral aí em V6. Em relação à repolarização, alterações difusas da repolarização. Então, esse paciente tem uma bradicardia sinusal, uma baixa voltagem do QRS com predomínio nas derivações do plano frontal, QRS fragmentado e alterações difusas da repolarização. Mariana, a gente já sabe que esse paciente tem uma fração de ejeção de 20%, o IM importante, e que fez um quadro sincopal. Você pensaria em alguma etiologia para essa disfunção sistólica? Doutora, se eu pego esse paciente já com uma IC avançada, a baixa voltagem do QRS já mostra, inclusive, de fato é prognóstico. Então, eu sei que o desfecho desse paciente vai ser pior. Agora, se ele já abrisse o quadro com essa baixa voltagem, o que é diagnóstico diferencial de baixa voltagem no eletro, né? Hipotireoidismo, alguma coisa de pericardite, por exemplo, até fazendo aquele efeito dielétrico, DPOC, obesidade entram também. Das cardiopatias, aí, as doenças de depósito, então, hemocromatose, sarcoidose, amiloidose, tudo isso entraria como diagnóstico diferencial de baixa voltagem no QRS. Agora, será que essa baixa voltagem é por uma disfunção que ele já abriu lá atrás, ele já tinha faz tempo e está evoluindo com uma disfunção importante, ou será que o eletro dele já de base, ele já tinha uma baixa voltagem e a gente tem que descartar essas coisas? Então, eu imagino que essas podem ser as possibilidades para esse paciente. Posso perguntar uma coisa para a Mariana? Chegou. Cheguei a fazer pergunta para aprender com ela. Mariana, você falou que sarcoidose também pode dar isso? Pode dar. A sarcoidose pode dar baixa voltagem, pode dar fragmentação, acometimento, né, de VD e VE, e ele também dá alteração de repolarização. Às vezes as ondas T estão a ser mais negativas, aqui nesse caso está mais retificada. E qual o mecanismo da baixa voltagem nesse caso? Eu acho que é tanto por granuloma mesmo, né, que acaba diminuindo aí a voltagem também desses, com comprometimento. Imagino que a própria fibrose também possa diminuir né? a voltagem também na sarcoidose. Pois é. Tá bom, obrigado. Eu já aprendi. Vamos em frente? Bom, o paciente também tem um ecocardiograma feito aqui no IDPC do ano de 2021 e chama a doutora Andréa para comentar um pouquinho sobre esse eco. Boa tarde a todos, é um prazer participar, a gente sempre aprende muito. Esse exame é um exame laudado, né? Não tem imagem, então eu vou comentar em cima do laudo, né? Então, aqui chama a atenção o tamanho das cavidades esquerdas, né? Tem uma dilatação discreta do ventrículo esquerdo,
com espessura e parede posterior preservados, fazendo um padrão geométrico de hipertrofia excêntrica. Tem uma dilatação importante do átrio esquerdo, com um volume indexado, acho que de 78 ml por metro quadrado. Foi feito um exame em ritmo regular, né, bradicárdico. Uma hipocontratilidade difusa do ventrículo esquerdo, ele não coloca nada que lembre doença coronária, e sim doença do miocárdio mesmo. Uma fração de ejeção moderadamente reduzida, né, de 36%, e ele terminou aí o laudo na função diastólica, né, classificou como grau 3. Então, nesse caso, levanta a hipótese aí de uma miocardiopatia restritiva. Basicamente é isso. Ele tem, na verdade, uma disfunção importante diastólica e sistólica, né? Moderada sistólica e importante diastólica, nesse caso. O paciente realizou um raio-x de tórax em fevereiro desse ano. O Dr. Paulo vai comentar um pouquinho sobre as imagens. Bom, continuando com os exames iniciais, a avaliação inicial, a gente tem duas projeções de raio-x, né? Chama a atenção já essa área cardíaca aumentada, né, as custas do ventrículo esquerdo. A gente percebe também sinais de aumento do átrio esquerdo, a gente vê o sinal da bailarina, né, tem um duplo contorno aí sugestivo de dilatação também do átrio, e a gente vê pouca calcificação na aorta. Então, bate muito, né, analisar um pouquinho mais esse miocárdio para a gente aprender mais sobre o que está acontecendo com o paciente. O paciente realizou exames laboratoriais, como screening etiológico de miocardiopatias. Ele possui uma bioquímica sem alterações, hemograma TJ e GP bilirrubinas normais, cálcio total ionizado dentro do valor de referência, perfil de ferro sem alterações, TSH e T4 livre dentro da normalidade também. Realizou sorologias para chagas, toxoplasmose, HIV, hepatite B e C, também sem alterações. Agora eu chamo novamente a doutora Andréa para comentar sobre o eco, e agora nós temos as imagens. Eu acho que podia passar o eco. Ficou na ordem errada. Ficou na ordem errada. Tá. A gente passa o eco daqui a pouco. Então, com os dados que nós temos até agora, qual é a principal etiologia para o quadro em questão? Uma miocardiopatia dilatada idiopática, uma taquicardiomiopatia, uma miocardite ou uma cardiopatia genética? Eu acho que Ibrahim não viu o começo da apresentação, vou lembrá-lo. Então, era um paciente de 63 anos que subitamente jogava futebol, era assintomático, subitamente teve uma síncope no começo da manhã, e depois ele passou mal, foi levado ao hospital, ficou 13 dias entubado com droga vasoativa, e aí foi feito o diagnóstico de uma disfunção sistólica biventricular, fração de ejeção de 20 inicialmente, com a doença mitral associada, que pensou-se até em fazer alguma correção, mas isso foi descartado. Então, a gente está com um paciente com um quadro de uma miocárdia dilatada sem etiologia, e aí a gente quer... Quanto tempo antes desse eco? Acredito que uns meses antes, né? O primeiro eco foi de 2021. O que ela ainda vai comentar é desse ano. O quadro. O sintoma Em 1998. Um pouco antes. Anos depois? Que vamos pedir para o doutor Eduardo comentar. O que você acha? Qual dessas hipóteses você escolheria, Eduardo? Bom, Edileide, a gente está com o pessoal da Eletrofísio aqui para dar um palpite, mas eu não vou levar isso em conta. O holter dele não tem nada que indique, no momento, uma taquicardiomiopatia, mas quando o paciente chegou para a gente aqui, ele já estava em tratamento com carvedilol, que poderia, às vezes, mascarar isso um pouquinho, né? Doença de depósito, o paciente começou com isso em 98, de 98 para cá são 25 anos, né? Uma progressão que o paciente teoricamente está estável, a fração dele estava 20% e melhorou. Tem aquela história lá atrás que ele teve uma HD de miocardiopatia chagásica, mas ele refere isso e fez uso de benznidazol, né? Às vezes, no contexto de chagas agudo, quando você toma, você pode não ter feito a cardioversão sorológica. Eu não sei, de verdade, mas não acho que seja diagnóstico também, não. Eu fico com uma miocardiopatia dilatada e idiopática. Até agora, pelo rastreio. Talvez pedir uma ressonância para ver esse padrão direitinho, tentar
ampliar a sorologia para Chagas, no laboratório de Chagas, porque teve esse relato, porque se não tivesse isso eu nem pensaria. Perfeito. Acho que não dá para muito sair dessa miocardiopatia dilatada idiopática. Mas não encaixa muito no eco, né? A descrição de eco da Andréia foi um eco mais de restritivo, você comentou. Não, né? a fração de ejeção é baixa e uma dilatado, fração de- né? porque ele tem uma disfunção diastólica, mas é uma miocardiopatia dilatada pelo eco, né? É que, na verdade, tem que levar em consideração a história. Eu sei que é uma história bem arrastada, mas ele teve episódios de síncope, a gente fica pensando em arritmia maligna, né? Então, eu acho que valeria a pena sempre avaliar, uma ressonância seria uma coisa importante para ver se tem realce, né? E em relação à cardiopatia genética fica difícil, porque ele desconhece a história familiar, é isso, né? Então, fica difícil. Entre as alternativas atuais agora, depois de 25 anos, eu acho que sobra mesmo a mioque dilatada idiopática, né? Porque a miocardite poderia ter sido naquela época lá atrás, né? Mas eu estava pensando, por isso que eu perguntei para a Mariana, do eletro. Porque o eletro não é aquele que a gente espera encontrar nas cardiomiopatias dilatadas idiopáticas, né, Mariana? Dessas hipóteses que você falou, principalmente quando eu perguntei para você o mecanismo da sarcoidose, pensando em alguma coisa que desse um processo inflamatório com fibrose difusa e diminuição dos... Sim, eu concordo. Eu acho que é uma boa hipótese, pensando em sarcoidose, pelo eletro, para esse paciente. Um processo inflamatório. Sarcoidose, a gente já viu que muita miocardite acaba evoluindo em ressonância com uma imagem muito igual à da sarcoidose. Então, eu pensaria em alguma coisa assim. Eu ficaria, talvez em 98, eu ficasse com a cardiopatia dilatada, não, com a miocardite. Em 2020, talvez também. Hoje, eu ficaria no diferencial entre miocardite e cardiomiopatia genética. Bom, então a gente tem aqui algumas hipóteses diagnósticas, né? E será que nós poderíamos encerrar a investigação por aqui? Nós temos algumas opções aí. Não, preciso de uma ressonância para concluir o diagnóstico. Sim, estou satisfeito. Ressonância e genética são para alguns casos selecionados. Não preciso de estudo genético em todos os pacientes com miocardiopatia dilatada. E não, preciso de um estudo genético e de uma ressonância. Vocês devem estar se perguntando aí qual dessas seriam as opções. Então, a gente vai dar prosseguimento a alguns dos exames que foram realizados ainda na investigação. Eu acho que a gente podia colocar em questão aqui. A gente não faz estudo genético e ressonância em todos os pacientes que têm uma disfunção sistólica, até porque Ibrahim ia ficar com a fila para 10 anos lá na ressonância para fazer para todo mundo. E a gente atende 70 pacientes por dia. Eu acho que a metade, pelo menos, tem um caso bem parecido com esse, né, com a disfunção sistólica sem causa. Quem acha que é fundamental? Ional, você acha que é fundamental fazer estudo genético e ressonância para esse paciente ou não? Qual seria a sua opção? A, B, C ou D? Para este paciente? A, precisa de uma ressonância. Não dispensaria a ressonância. Quem acha que não precisa de ressonância aqui? A única coisa especial que esse paciente tem é o eletrocardiograma, que tem aquela baixa voltagem, não é uma coisa comum. Estava pensando até na sarcoidose, não tem nenhum bloqueio atrioventricular, apesar de ter bradicardia, mesmo o Holter não mostrou nenhum tipo de bloqueio atrioventricular, que geralmente já acomete sistema de condução também, né, a sarcoidose. Mas acho que eu precisaria, sim, de uma... Baixa voltagem, às vezes, pode ser derrame pericárdico, sim, né? Mas no eco não estava descrito nada do pericárdio, a gente parou na função diastólica. Eu fiquei com esse caso pensando quantos pacientes por aí têm um quadro igual e a gente não pediu ressonância para todos, né? Eu acho que a gente vai precisar pedir mais ressonância. Com esse tipo de eletro não é tão comum a gente ter, né? Pelo menos os que descem para ressonância, é difícil a gente ter esse eletro com bradicardia, essa baixa voltagem. Agora, não tinha derrame no eco e o raio-x também não era aquele raio-x de área cardíaca de moringa, né? Coisa desse tipo. Então, eu não quero voltar porque eu acho que eu tenho um certo viés nessa escolha mais. Né? Eu gostaria de fazer estudo genético e ressonância para todos os meus pacientes. O problema é que isso não é viável no dia a dia, né? Porque a gente não ia conseguir dar conta de todo mundo fazendo ressonância. Mas acho que muitos pacientes estão por aí parecidos com esses, vai sem ter investigação ônibus de graça adicional. em São Paulo? Quem sabe o governo não doa mais umas 3 ressonâncias para nós. Vamos em frente. Agora, tem um ecocardiograma mais recente, com imagens. O doutor Andréa pode comentar um pouquinho.
Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente tem um parexternal longitudinal, né, sem o color e com mapeamento a cores. Chama a atenção nessa projeção um aumento do ventrículo direito, hipocontrátil aqui, uma dilatação do ventrículo esquerdo, também hipocontrátil, uma válvula mitral espessada, um pouco tracionada, provavelmente pelo remodelamento do ventrículo esquerdo, e uma insuficiência mitral discreta. Tem um escape valvar aórtico também. Esse exame foi realizado com o paciente em ritmo cardíaco regular, bradicárdico, em torno de 47 batimentos por minuto, com uma pressão de 106 por 55. Na avaliação da contratilidade segmentar, 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Vejam que aqui a gente focou para a avaliação do ventrículo esquerdo. Então, realmente, ele tem um ventrículo dilatado, mas não é um dos maiores ventrículos que a gente vê. Ainda uma paciente tem 1,73 m, é um aumento discreto do ventrículo. Chama um pouquinho a atenção esse aumento da trabeculação, bem discreto, que pode estar relacionado à própria dilatação. Tá? O strain ele é globalmente reduzido e ficou estimado em 14%, lembrando que o normal é maior do que 18% em módulo, né? Novamente aqui a válvula mitral é espessada, fica bem evidente aqui em 3 câmaras que o folheto, a cúspide posterior, ela mexe pouco, né? Ela é praticamente imóvel, tem até um pontinho ali de calcificação e só a cúspide anterior mexe. Então, quando a gente vê esse quadro, lembra até um pouquinho febre reumática, teria que olhar melhor. Mais adiante a gente vai ver. Deixa eu só ver se... Põe para rodar para mim esse vídeo. Obrigada. Põe para rodar sem parar. Isso. Então, aqui é uma avaliação tridimensional do ventrículo esquerdo. A fração de ejeção pelo 3D ficou estimada em 38%. E aqui a gente fez uma avaliação, principalmente para avaliar o ventrículo direito desse paciente, a gente fez uma avaliação tridimensional. Quando fazia só pelo bidimensional, pelo eco bidimensional, a gente chamava atenção uma dilatação na porção apical ali do ventrículo direito, mas ficou mais evidente pelo tridimensional, tá? A gente vê que existe ali uma dilatação na região apical do ventrículo direito, até se fosse umas reentradas ali, uma hipocontratilidade importante nessa região, e o ventrículo direito ele também tem uma dilatação discreta. Essa é um achado que lembra um pouquinho ali a displasia, né, do ventrículo direito. A fração de ejeção do ventrículo direito reduzida pelo 3D, estimada em 21%, um FAC reduzido de 23% e um TAPSE também reduzido. Vejam que ele tem uma movimentação totalmente assincrônica e uma hipocontratilidade predominantemente apical. O strain do ventrículo direito também é reduzido, tá? Globalmente reduzido, estimado em 12,6%, valor normal acima de 20%. E agora, para a avaliação da função da mitral, né? A gente tinha que ver que a mitral ela é uma válvula espessada, tem pontinhos de calcificação no anel, não dá para afirmar, quer dizer, não tem que seja febre reumática, porque ele não tem fusão comissural, tá? Que é um achado comum da febre reumática, mas realmente a folheto posterior ele é mais fixo e o anterior tem uma abertura discretamente reduzida. Tem um gradiente pela mitral, então isso acaba impedindo a avaliação da função diastólica, porque ele vai ter realmente um aumento maior da velocidade da onda E, né? E aí, se a gente for fazer a avaliação diastólica nesse caso, acaba diagnosticando uma disfunção tipo restritiva, uma disfunção grau 3, e na verdade é um paciente que tem uma restrição de abertura
da mitral, que é o caso desse paciente. A área valvar da mitral pela planimetria foi de 2,1 centímetros quadrados, a pressão sistólica da artéria pulmonar de 31 milímetros de mercúrio, normal, e esse refluxo tricuspídeo ficou como discreto a moderado. Em 3 câmaras, a gente fez para poder avaliar a função da válvula aórtica, né? Então, ela também é um pouquinho espessada, mas ela tem uma abertura global preservada e um refluxo discreto. Basicamente é isso. Perfeito, doutora Andréa. Coisas novas, já informações novas aparecem, né, doutora? Pois é, eu ia perguntar, André, seu raciocínio depois desse eco foi mais para que lado? Foi mais para alteração do ventrículo direito. E, lógico, acometendo o ventrículo esquerdo também, mas aquela alteração do ventrículo direito é muito sugestiva de displasia ritmogênica e pode justificar o que a gente encontrou ali da história de síncope, enfim. Mas a apresentação inicial era toda disfunção de VE, né? O ventrículo direito parecia ser um acessório ali na história. Sim, né? sim. Vamos então. Bom, continuando aqui com esse grande aprendizado aqui, eu agradeço muito pelo convite. Aqui só me desculpando um pouquinho, as imagens não foram nossas, então tem um discreto, não vai ficar uma qualidade, mas dá para a gente continuar o exame. Então, começando aqui com imagens funcionais, a ressonância magnética, os senhores sabem que tem uma capacidade muito boa de definir a avaliação morfofuncional e também a caracterização tecidual, mas já temos aqui 2 imagens no eixo longo, do lado esquerdo, 2 câmeras, do lado direito, um Cine 3. Então, os senhores percebam como tem, além dessa restrição na função sistólica, que a gente já descreveu no eco, percebam como tem discretas imagens de lobulações e alteração segmentar muito focal, envolvendo o ventrículo esquerdo, tá? Morfologicamente falando, tem uma dilatação do átrio esquerdo, os senhores percebem também um discreto aumento da espessura mitral. Já nessa imagem em eixo longo, os senhores percebem como esse acometimento é muito mais significativo nos segmentos inferolateral, basal e médio, até pegou um pouquinho da porção apical. Essa imagem mais escura e preta é um artefato que a gente vê na ressonância magnética, que quando a gente tem uma diferença de sinal entre a gordura e outros tecidos e outro sinal mais alto, acaba ficando uma imagem preta. Então, é muito sugestivo de ter uma camada de gordura aqui. A gente tem outras imagens para confirmar esses achados, mas com certeza essa alteração segmentar de contratilidade com alterações de microaneurismas não é uma coisa muito comum que a gente costuma observar nesse tipo de pacientes. Se a gente olhar com detalhe aqui, nessa porção do ventrículo direito, a gente observa também que tem uma imagem de alteração segmentar, tá? Então, acaba sendo imagens muito sugestivas de uma alteração segmentar biventricular. Esse é um cine de 4 câmeras. Percebam aos senhores como essa camada de gordura acaba chamando muita atenção também ao acometimento no ventrículo direito, na parede livre. Percebam como tem uma morfologia de microaneurismas que envolvem o segmento basal e médio, tá? Vocês percebem que durante o ciclo cardíaco tem um movimento discinético, tá? Causando e sendo parte dessa restrição da função sistólica do ventrículo direito. Continuando com o ventrículo esquerdo, os achados já descritos, com essa camada de gordura envolvendo esses tecidos, tá? E a gente percebe também esse aumento do átrio esquerdo. Essa é uma imagem, uma varredura em eixo curto, que a gente vai da porção apical mais para a base, onde a gente observa com muito mais detalhe aquele detalhe dessa imagem preta, no qual a gente consegue observar justamente esse artefato que dá quando tem gordura dentro de 2 estruturas, nesse caso do miocárdio, né, que chama muito atenção essa imagem aqui. Percebam como essa alteração contrátil acaba sendo mais notória no segmento inferolateral, quando a gente vai mais para a base, inferior a inferolateral basal também. Agora, discutindo o ventrículo direito, percebam os senhores como esse movimento discinético, essas lobulações e microaneurismas acometem mais a porção basal. Então, resumindo, dentro dos achados morfofuncionais desse coração, a gente percebe achados que envolvem o ventrículo direito,
com formação de microaneurismas, um ventrículo direito dilatado, tá? E também acomete o ventrículo esquerdo, a parede livre, tá? Tem uma disfunção sistólica pela ressonância magnética de 38, acabou batendo com o eco. Então, a gente percebe que o acometimento de volume é muito mais, dilatação é muito mais do ventrículo direito que do esquerdo. Agora, caracterizando o tecido miocárdico, a gente vê, injeta as imagens, injeta gadolínio, e a gente percebe que a captação de realce tardio acaba acometendo o segmento inferolateral basal e médio. A gente observa que essa camada de gordura envolve também esses segmentos na parede livre, tá? E essa alteração de captação de realce tardio também acomete a parede livre do ventrículo direito. Agora, a ressonância tem uma capacidade muito interessante de conseguir caracterizar os tecidos. Eu coloquei duas imagens que acabou sendo bem legal para mostrar para os senhores. Percebam do lado esquerdo, a gordura que fica por fora, ela está brilhando. Então, é uma imagem na qual a gente pondera e brilha tudo que tem gordura. Percebam como o que tem gordura por fora do miocárdio acabou pegando esse brilho que a gente tinha confirmado na gordura do paciente. Quando a gente cria um pulso de radiofrequência para anular essa gordura, então ele anulou e realmente fica a camada de miocárdio que realmente é o ventrículo. Então, dentro dos achados que a gente tinha visto no realce tardio, a gente vê que, além dessa camada de gordura, tem também fibrose. Então, é uma imagem muito interessante na qual a gente consegue definir com mais clareza, anulando o que é gordura e confirmando aquilo que é ou não gordura. Então, os senhores percebem que tem uma infiltração gordurosa, uma estria fibrogordurosa no ventrículo esquerdo, que chamou muito atenção nesse exame aqui, acompanhando dessa captação de realce tardio epicárdico inferolateral e inferior médio basal. Essa é uma caracterização mais avançada, realizada também nesse estudo, no qual a gente faz um mapa T1, tá? Que ele avalia alterações intersticiais. Então, os valores do mapa T1, como os senhores sabem, variam de máquina para máquina, mas tem um aumento nos segmentos onde tem mais fibrose. Aqui chama a atenção que esse segmento anterolateral basal tem um valor até menor do que os outros, mas é simplesmente porque acabou pegando um pouquinho de gordura. Então, os tempos de mapa, quando tem a miocárdio normal, são uns. Quando tem infiltração gordurosa, o valor do mapa é mais baixo. E quando tem fibrose, o valor do mapa é maior. Então, é assim que também a gente consegue caracterizar o tecido, só que agora com informações quantitativas. É a extrapolação das imagens visuais que a gente tinha visto, agora a gente confirma com números todos esses detalhes. E sendo importante também essa caracterização dos mapas para avaliar diagnósticos diferenciais. Por exemplo, hemocromatose, no qual acaba acometimento mais difuso, e também, adicionalmente, as outras características da imagem. Então, resumindo aqui, um paciente que tem um acometimento segmentar com microaneurismas envolvendo ambos os ventrículos, com fibrose miocárdica e infiltração fibrogordurosa biventricular, com comprometimento sistólico biventricular predominantemente do ventrículo direito. Então, aqui simplesmente resumindo como que evoluímos, como que essa palavra displasia, que a doutora Edileide não gosta que a gente fale, mas a gente não gosta também, que ela veio evoluindo aqui de displasia para a cardiomiopatia que acomete o ventrículo direito, quando já foi analisado numa era na qual a gente não tinha uma capacidade de ter uma ressonância magnética, não sabia com achados a capacidade de caracterizar muito melhor esse tecido, numa era pré-avaliação genética, numa era pré-ressonância, a gente acabava em 1994 baseado mais em caracterização do eletro, arritmias, histopatologia e alterações funcionais. A gente via que tinha baixa sensibilidade em casos tempranos. Em 2010, o Task Force acrescentou, porém, estava faltando detalhar um pouquinho mais com os novos métodos, no caso que já não é tão novo, né? Ressonância magnética, realce tardio. Então, esses critérios precisavam ser aprimorados justamente porque a gente está vendo formas que acometem o ventrículo esquerdo. Então, foram criados os critérios de Paddle, 2022, no qual ele conseguiu classificar em 3 formas. A forma clássica, biventricular e com dominância esquerda. Então, a gente acunha o termo agora de miocardiopatia arritmogênica.
o presente trabalho aqui que apresento para os senhores, e nosso paciente ele apresentava os critérios maiores, tanto morfofuncionais e caracterização tecidual, critérios maiores e menores, que justamente confirmam esse diagnóstico de acometimento biventricular dessa doença, lembrando para os senhores umas características bem bonitas, no qual até a nova diretriz já coloca e envolve esses pacientes, denotando importância de conhecer mais a genética desses pacientes e aprender um pouquinho mais, que inclusive está sendo associada a mutações, que mais adiante vocês vão falar. É isso. A diretriz europeia, esse ano, publicada agora em 2023, ela restaurou, deu força ao termo displasia ritmogênica de VD, que antes a gente estava quase, assim, não podíamos falar disso. Mas ela falou assim, quando a gente está diante daquele quadro em que o paciente tem aquela forma clássica de displasia, que acomete VD, arritmia, morte súbita, só o VD, você pode falar assim, displasia ritmogênica de ventrículo direito. Mas quando o acometimento é biventricular ou isolado VE, você deve usar o termo cardiomiopatia ritmogênica. Então, não morreu o termo ainda. Né? Antes de você, eu queria fazer uns comentários antes de você mostrar o estudo genético. Eu falei, hoje em dia eu me sinto mais desconfortável com esse diagnóstico. O primeiro critério é engraçado, é que a imagem estava muito boa. E é muito difícil um paciente com cardiopatia ritmogênica fazer uma ressonância de qualidade tão boa, porque como ela é muito dependente de estresse, a ressonância é um ambiente que estressa as pessoas, geralmente eles fazem muita arritmia durante o teste, durante o exame, e a imagem sai de pior qualidade. Segunda coisa, a presença de gordura, estava até comentando com o André aqui em off, ela é a via final de qualquer processo cicatricial. A gente vê de rotina, indivíduos que tiveram infarto, aquele tecido é substituído por gordura, e é muito rotina, acima dos 65 anos, a gente encontrar infiltração gordurosa em pessoas absolutamente assintomáticas. A pessoa vai fazer uma ressonância de coluna, vai fazer uma ressonância de tórax, e a gente encontra infiltração gordurosa. Por isso que ela saiu dos critérios diagnósticos. E terceiro, o estudo genético aqui era fundamental, porque com tudo isso, a gente sabe que existem algumas mutações, tipo desmoplaquina, que acabam sendo com o diagnóstico diferencial obrigatório no padrão de imagem da ressonância, principalmente quando pega a VE. É obrigatório a gente pensar, e aí sim, se a gente estava em dúvida antes de fazer teste genético ou não, depois da ressonância, acho que seria obrigatório antes da gente bater o martelo. É mais uma pedra no quebra-cabeça, mas a gente não fecha totalmente o quadro nesse tipo de paciente. Só queria acrescentar um detalhe, doutora. Um detalhe. Só uma coisa que o pessoal confunde muito no NutriBrain é que são critérios diagnósticos. Então, não é só a ressonância, né? São critérios eletrocardiográficos, são critérios do Holter. Então, são várias informações que a gente acrescenta ou não dentro do quadro clínico total. No caso desse paciente, acabou sendo muito notório que ele preenchia os critérios da imagem, mas como o doutor Infra falou, tem que ser um quebra-cabeça para a gente analisar nos pacientes como um todo, né? Perfeito. E antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de estudo genético, né? E hoje a gente já está com alguma experiência na prática clínica de como fazer o teste genético. Aí eu coloquei aqui como que a gente faz normalmente. A gente pode ter um teste genético para uma doença específica, eu quero fazer o diagnóstico de uma doença de amiloidose, se é hereditária ou não, eu vou pedir só o teste daquele gene TTR. Ou eu posso pedir um painel molecular em que vão ser selecionados alguns genes e que a gente vou analisar esses genes que eu selecionei. Então, a gente tem painéis pequenos, temos um painel com 18 genes para hipertrófia, temos um painel maior com 78 genes, mas eu só vou analisar aqueles genes que foram selecionados. Então, provavelmente, se a gente tivesse usado esses painéis, a gente não teria feito o diagnóstico que a gente vai fazer, como eu vou mostrar para vocês. Mas a gente tem um estudo mais amplo, né, que a gente agora teve a oportunidade de fazer com exoma, né, analisando todas as unidades aí codificantes, que foi um projeto do PROAD SUS da Beneficência Portuguesa, e que a gente poderia aqui agora ter acesso à análise de todos os genes. E, por último, o maior ainda, que é o genoma humano, né, que a gente foi feito nesse projeto só para as cardiopatias congênitas. Então, para esse paciente, ele foi feito o estudo do exoma, não do genoma. Passa o próximo. Então, quando a gente sequenciou o exoma, a gente encontrou apenas uma variante, provavelmente patogênica, igual a patogênica, né, no gene do desmossomo, que é o PKP2, que está associado à cardiopatia ritmogênica.
Então, a gente podia ter encontrado muitas outras coisas, mas a gente só encontrou a variante desse gene PKP2, que é um diagnóstico, realmente permite o diagnóstico definitivo, já que é provavelmente patogênica, da cardiomiopatia ritmogênica. Passe o próximo. Então, essa foi a variante que vocês estão vendo aqui, essa C808C, nesse gene PKP2, e que permite, então, em heterozigose, permite o diagnóstico que foi feito para esse paciente. Então, nesse caso, a genética e a ressonância foram decisivas para o diagnóstico de uma cardiomiopatia ritmogênica com acometimento inicial de disfunção sistólica de VE, não de VD, bem diferente daquela forma clássica de displasia ritmogênica que a gente conhecia, né? Obrigada, doutora. Então, de acordo com a avaliação dos exames e sequenciamento genético, a gente consegue confirmar o diagnóstico do paciente com cardiomiopatia genética. Agora eu chamo o Dantas, que vai fazer alguns comentários sobre o tema. Depois a gente vai ouvir o pessoal da eletrofísio para decidir se esse paciente deveria ser protegido com CDI ou não. Está aqui a doutora Cecília, o doutor Guilherme, o doutor Paulo Medeiros. Boa tarde, meu nome é Dantas, tá? Eu sou R1 de Clínica Médica do Hospital Heliópolis e eu vou falar um pouquinho sobre a cardiomiopatia ritmogênica, que foi esse novo termo que surgiu aí, né? Para embasar a minha apresentação, eu usei 2 guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, um publicado recentemente, em junho de 2023, que traz os critérios de Pádua, tá? Eles implicaram isso na cardiologia do esporte, mas os critérios diagnósticos são os mesmos para a população geral. E para falar um pouquinho sobre a implantação ou não do CDI no paciente, o guideline de 2022 sobre a abordagem de arritmias ventriculares, tá? Falando um pouquinho sobre a cardiomiopatia ritmogênica, ela é uma doença hereditária, tá? Que acomete o músculo cardíaco, acomete de 1 para 1.000 ou 1 para 5.000 indivíduos, predominantemente o sexo masculino. É marcada pela substituição progressiva do tecido miocárdico por tecido fibrogorduroso, tá? E isso acontece por causa de algumas mutações, principalmente nos genes que codificam os desmossomos, mas também pode acontecer nos genes que codificam os canais iônicos e o citoesqueleto celular, porém menos frequente. A marca da doença é a instabilidade elétrica, principalmente ventricular, tá? E por que a gente mudou tanto a nomenclatura quanto os critérios diagnósticos? Com o advento e a disseminação da ressonância cardíaca, a gente conseguiu identificar que não só o VD era acometido nessa doença. Então, exatamente por isso que nos novos critérios, que são os critérios de Pádua, que vieram aí para superar o Task Force de 2010, a gente tem critérios que incluem o acometimento do ventrículo esquerdo também. Aí a displasia arritmogênica do VD também pode abrir para uma cardiomiopatia arritmogênica exclusivamente de VE ou biventricular, tá? Como o doutor já mostrou anteriormente na parte da ressonância, o nosso paciente, através tanto do eco quanto da ressonância, preenche critérios morfofuncionais e estruturais nos critérios de Pádua, que são, o artigo diz que são obrigatórios para você suspeitar e tentar diagnosticar a cardiomiopatia ritmogênica. Você não pode ter critérios que não são morfofuncionais ou estruturais, precisa ter pelo menos um, tá bom? Aí, os morfofuncionais, ele tem tanto a cinesia, discinesia de VD, quanto disfunção sistólica de VE, tá? Outras partes do critério falam sobre o eletrocardiograma, algumas anormalidades. A gente conseguiu visualizar a inversão da onda T nas derivações precordiais direitas, V1, V2 e V3, tá? Tanto na repolarização quanto na despolarização também, porque, como a doutora falou, a gente tem QRS com baixa voltagem, que falam a favor dos critérios de VE. Só VE. Só um instantinho, pelo eletro ele tinha só para VE, né? Pela baixa voltagem não tinha alteração de T, V1 a V3. Eu acho que ele tinha inversão de T também em V1, V2 e V3. Tinha? Ele tinha alterações difusas de repolarização. O que me fazia pensar em alguma coisa para VD era um R um pouco mais alto em V1, uma relação RS em V1 que não é normal para adulto, mas também poderia ser diaeletricamente nativa de parede lateral. Mas para VD ele não tinha nada naquele eletro. Beleza. Na parte das arritmias ventriculares, o Holter mostrado ao nosso paciente tinha mais de 500 extrasístoles ventriculares, então mais um critério aí que ele poderia pontuar, tá? E por último, que a doutora Edileide falou,
um critério maior e muito importante, a identificação do gene patogênico, né? E ele tem o gene patogênico mais comum, que é o que codifica os desmossomos, tá? E aí, de acordo com o número de critérios que a gente tem, tanto para VE quanto para VD, jogando no fluxograma que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue diferenciar o paciente na predominância de VD, biventricular e também na dominância de VE. Aí, agora a gente pode usar o fluxograma para poder seguir. O nosso paciente tem um critério maior, morfofuncional, com disfunção de VD, então a gente já desce aqui. Ele possui algum critério maior ou menor morfofuncional de VE? Nosso paciente também tinha, não só maior como menor. Então a gente já parte para uma cardiomiopatia arritmogênica biventricular. Resta a gente saber se ela é possível, borderline ou definitiva. Antes da realização do teste genético, se a gente fosse pontuar os critérios, o nosso paciente ficaria borderline. A gente ficaria naquela, é ou não é. Mas com o teste genético, que é um critério maior tanto para VD quanto para VE, não diferencia, nosso paciente definitivamente tem uma cardiomiopatia arritmogênica biventricular, tá bom? Por último agora, que a doutora Edileide já até tinha adiantado já, a gente vai decidir sobre a implantação ou não do CDI para o nosso paciente, que foi o que a gente conseguiu encontrar naquele guideline do manejo de arritmias ventriculares para pacientes com algum tipo de cardiomiopatia, tá? Diante da história do nosso paciente, vindo aqui na estratificação de risco para prevenção primária com CDI, das 3 indicações 2A, nosso paciente possui 2 delas. A primeira, definitivamente o diagnóstico, né, da cardiomiopatia arritmogênica, a gente acabou de fazer com os critérios e com o fluxograma, e a presença de uma síncope relacionada com a arritmia, que ele teve, foi a abertura do quadro dele, né, o que levou ele à internação até. E na segunda, o diagnóstico já feito, tá, com uma disfunção ou de VE ou de VD, ele tem das duas. Então, das 3 2A, recomendações para implantação do CDI, nosso paciente possui 2 delas, tá? Uma coisa importante para se falar é que o nosso paciente não é o paciente mais comumente acometido pela cardiomiopatia arritmogênica que a gente vai ver com maior manifestação clínica, porque normalmente morte súbita e fibrilações ventriculares ou taquicardias ventriculares com instabilidade hemodinâmica são marcas da apresentação clínica do paciente jovem com cardiomiopatia arritmogênica. Nosso paciente é idoso. E, normalmente, os pacientes idosos com essa patologia, eles se manifestam com taquicardias ventriculares, mas sem instabilidade hemodinâmica. Tá? Ele apresentou uma síncope inicialmente, não estabilizou, mas na segunda ele apresentou uma instabilidade. Então, normalmente, a abertura desse quadro, a suspeita diagnóstica e a investigação vem da manifestação clínica, que na maioria das vezes é uma síncope ou uma arritmia ventricular com instabilidade hemodinâmica. Tá? Excelente. Você volta ao slide anterior, Dantas? Vamos agora ouvir o pessoal da eletrofísio, porque os critérios que o Dantas comentou, aquilo lá, o CDI deve ser considerado em paciente diante de uma síncope arrítmica. Será que a gente tem certeza que a síncope que ele teve foi por arritmia? Primeira questão. Segunda questão, severa disfunção ventricular direita. Ele não tem uma severa disfunção, né? Ele tem uma fração de ejeção de 38% agora. Foi severa no começo, quando ele tinha 20%. E, por último, ele fala aqui moderada, mas com TVNS, que ele não tem, ou uma TV instável, induzida no estudo elefisiológico que ele não fez, né? E que a gente não deveria indicar um estudo elefisiológico, porque está como 2B. O que você acha, Paulo? Vamos ouvir o doutor Paulo. Bom, obrigado pelo convite. Isso aí eu vou deixar dissecar bem, o Guilherme vai dissecar isso aí, que ele dá as aulas para os nossos residentes. Nesse caso, aí depois a Cecília vai falar do implante do CDI, porque tem uma alteração grande do VD. Agora, se pudesse, eu queria mostrar o eletro, porque esse paciente, assim como ele chegou para o miocárdio, é o nosso dia a dia, lá no marca-passo. É o doente que tem uma síncope e vem com aquela bradicardia. Né? Eu queria fazer uns comentários desse eletro aí, dessa parte de síncope com bradicardia. Então, a Mariana já comentou, quer dizer, que ele não tem bloqueio AV. Então, eu queria chamar a atenção que a bradicardia sinusal,
Normalmente, se não tem bloqueio AV, a síncope da disfunção do nó sinusal, seja ela doença ou induzida por alguma droga, ela ocorre quando normalmente você tem taquiarritmia supra, então FA, taque atrial ou flutter, e quando reverte tem a síncope. Agora, o que chama atenção aí, ó, você vê, acho que não tem uma onda T típica de pensar em displasia, não daria. Eu acho que quando a gente vê um eletro desse, com esse tipo de paciente, ele tomava carvedilol, né? Mas é uma dose baixa. Então, se for do remédio, tem uma reserva do nó sinusal ruim, pobre. Então, tem que pensar em alteração do nó sinusal. Uma outra coisa que a Mariana já falou é a onda P, que é bífida. Agora, por exemplo, lá naquele eletro, o QT 495, mas aquele do D1, você vê que o Q começa bem, a medida está certa, mas quando a gente olha isso aí, a chamada clínica, eu aqui falei em off aqui para o André que tinha que checar bem o QT, eu não tinha visto a medida do QT. Então, o QT a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, né? Então, é só para fazer essas caracterizações. Não tem onda epsilon, que também não é na grande maioria dos casos que tem no dia a dia, mas a T invertida com uma alteração dessa do VD que a Andrea mostrou, deveria aparecer. E daí resta a Mariana explicar, né? Ô, Paulo, então eu estou achando esse caso diferente mesmo, porque é uma cardiopatia ritmogênica sem arritmia e sem eletro de cardiopatia ritmogênica. Sem total. Quer dizer, esse gene está certo, né? Mas ele é porque é VE, Ibrahim. Então, acho que eu fiz assim, isso foi o que eu achei mais interessante nesse caso. Quando a gente pensa em displasia ritmogênica VD, a gente vai esperar ter uma onda T invertida de V1 para V3. Mas, se for VE o predominante, vai ter baixa voltagem. Isso que esse critério de Padua mostrou. O meu comentário é que ele evoluiu sem arritmia, né? Ele teve uma crise depois. Tinha 900 extracícios ventriculares e teve uma síncope. E que a gente não viu ao longo desses anos, se ele não fez nenhuma daquela arritmia. Pergunta, antes de eu passar lá para o Guilherme, é o seguinte, quer dizer, quando ele leu lá na diretriz, é uma possível síncope arrítmica, né? Agora, eu acho que, independente de ser displasia ou não, com essa disfunção borderline, uma síncope típica, depois ficar entubado, sabe? Quer dizer, é um doente que é difícil você não colocar. Eu quero uma outra mensagem. A síncope foi em 1998. 1998. Só em 98. Não, mas você vê, outra coisa é que a ressonância, vocês já discutiram, não dá para pedir em todo mundo, da genética, aqui nós temos isso. Então, extrapolando esse caso para o Brasil, não precisa eventualmente tomar a decisão clínica, isso aí, lógico que é discutível, mas é uma decisão clínica que eu faria já conversando com a Andrea, se ela desse uma pista muito grande, que era displasia, e o VE, desculpe, com essa disfunção que não é intensa, mas num doente que tem bradicardia também. Daí você já coloca um dispositivo que trata a bradicardia e, se tiver taquiarritmia, vai tratar. Mas aqui a gente tem tudo e é o que a gente faria, né? Pediria o eco, daí vinha a ressonância e a genética, como a gente está falando. Então, agora eu queria que o Guilherme, que dá essas aulas para os R2, comentasse aí o caso e depois a Cecília falasse do problema do implante em quem tem um VD alterado com, como é que se diz, com gordura, fino. Fala aí, comenta o que você gostaria. Microfone da plateia, por favor. Tá ligado? Acho que a gente aprendeu a doença como displasia ritmogênica do VD, mas, assim, cada vez mais a gente percebe que é uma doença do miocárdio, que na fase terminal ela promove uma infiltração fibroglomerulosa, mas se a gente esperar essas alterações morfofuncionais
tão exuberantes como nesse caso, provavelmente a gente vai passar batido em uma quantidade enorme de diagnósticos. Esse eletro chama muita atenção pela baixa voltagem. Tem uma coorte brasileira de 111 pacientes, que é a maior coorte que a gente tem, publicada recentemente no JACC, que demonstrou que a baixa voltagem está associada, cada derivação com a baixa voltagem a mais está associada a um incremento de eventos arrítmicos da ordem de 17%, e ela foi o principal preditor de morte global e de evolução para transplante cardíaco com um incremento de 68%. Então, a baixa voltagem num paciente tem que chamar atenção para uma doença do miocárdio, e associado àqueles achados que a doutora Andréia mostrou no ecocardiograma, né, das alterações de parede livre do VD, microneurismas, dilatação, mais o acometimento do ventrículo esquerdo tem que chamar o alerta, e depois a ressonância foi brilhantemente explicada pelo Dr. Ibrahim e pelo Paul, né, que tem os achados super exuberantes. Né? Então, acho que duas coisas que a gente tem que ficar de olho é não esperar manifestações de imagem tão exuberantes, porque a gente pode só achar a doença num estágio mais tardio, né? Tem que ter um pouco mais de suspeição. E lembrar que tem os critérios de Padua novos para a gente fechar o diagnóstico de cardiopatia com acometimento biventricular. O que chamou atenção foi que a PKP2, por incrível que pareça, é um dos genes mais associados à clássica manifestação da displasia ritmogênica. Né? O PKP2 é um gene desmossomal que eu esperaria, como é inclusive da corte do Mazante, eu esperaria o quadro florido clássico, né? VD puro, arritmias complexas e tal. Mas, cada vez mais a gente vai aprendendo, não é a variante clássica, geralmente desmogleína, desmocolina e as variantes não desmossomais que costumam dar essas manifestações mais floridas de VE. E com relação à profilaxia de morte súbita, a síncope realmente deixa na dúvida, né? Faz tanto tempo, faz 25 anos da síncope, né? Quantos anos ele tinha quando ele teve a síncope? Ele era mais jovem, ele já 63 tinha... hoje, 98, quanto seria? 40. 63. Então tinha uns seus 38, 40, né? Então, aí essa seria uma faixa mais normal, né, de apresentação da doença, mas chegou para a gente mais avançada, né, mais idoso, mas com um acometimento biventricular importante, com disfunções de ambos os ventrículos, estaria tendencioso uma indicação 2A, né, para ele colocar o CDI, sim. Claro que se ele tiver expectativa de vida maior que 1 ano e um performance status bom, mas... Está ótimo. Então, acho que não teria muita dúvida em indicar. Essa internação também foi em 98, né? Então, isso me chama a atenção ali, no sentido de que, assim, é uma síncope arrítmica, mas é uma síncope que ele desmaiou, depois ele desmaiou de novo, aí ele chegou no hospital, ficou internado 13 dias entubado, não tem um eletro de arritmia. Por que ele ficou 13... Nessa internação de 98. Mas, veja, Dileide, chamaria... Uma pessoa chega entubado, fica 13 dias entubado, usando droga vasoativa, se ele tivesse chegado em arritmia, essa descrição da arritmia chamaria atenção. Né? Mas, independente disso, vou comentar apenas a parte do implante, porque, nesse caso, seria uma prevenção secundária e não mais primária, se a gente tivesse a documentação que essa síncope realmente foi arrítmica. Em relação ao implante do desfibrilador na cardiomiopatia arritmogênica, né, o grande problema é que as paredes são muito finas e essa baixa voltagem tão descrita assim, por vocês, tão belamente descrito por vocês do eletro, isso acontece na sala também, porque a gente tem R's muito pequenos. Então, a gente tem muito problema de colocar o desfibrilador numa posição, o eletrodo do desfibrilador, numa posição que ele reconheça o QRS e reconheça a fibrilação ventricular. Inclusive, é preconizado que, em casos de displasia, você deveria testar sempre o choque, ou seja, você tem que induzir uma fibrilação para ver se o aparelho está reconhecendo a fibrilação. E não é incomum ele não reconhecer. Eu lembro bem de um caso que eu tive já há bastante tempo, já estava na beneficência, mas que a gente teve que colocar em 4 posições. Colocava... Nessa época, induzia-se fibrilação em todos os pacientes, colocava, induzia a fibrilação, o aparelho não enxergava, e você tinha que tirar com choque externo. Trocava a posição, de novo,
apesar de um R razoável induzir a fibrilação, não reconhecia. Fora o fato do VD ser muito, ser com a parede muito fina, você tem que tomar muito cuidado com perfuração. Então, assim, é um desafio o implante do desfibrilador na cardiomiopatia, desculpa, na displasia ritmogênica. O senhor quer acrescentar? Acho que a gente pode encerrar. Só queria, como comentário, 13h04, quase 13h05, só queria, como comentário final, dizer que a gente aprende muito quando vem para cá, mas hoje foi uma das poucas vezes que eu saí com uma certeza. A certeza que a gente tem muito para aprender e muito para descobrir, porque esse caso vai contra tudo que a gente esperava que ele fosse. Era um rapaz de 38 anos que teve uma morte súbita, com vários critérios de mau prognóstico, nós estamos discutindo aqui 25 anos depois as coisas, e ele está vivo, felizmente, ele está vivo, e é aí que a gente, para ensinar para a gente tudo isso. Então, eu tenho certeza que muito daquilo que a gente toma como certo hoje, daqui 5 anos vai passar como piada, e nós vamos olhar para trás como a gente olha para os egípcios, olha, eles faziam trepanação sem tomografia. Vai ser mais ou menos aqui, daqui 5, 7 anos. O conhecimento muda muito rápido, e é uma pena que a gente não é jovem para estar aí para acompanhar essas coisas. Mas muito obrigado ao pessoal da arritmia, principal da eletrofisiologia, do marca-passo da arritmia, do eletro, que nos ensinou muito hoje, né, Edileide? Queria comentar nesse caso que eu achei 2 detalhes bem interessantes. Primeiro, que a baixa voltagem não é só de amiloidose, na RVP nem derrame pericárdio, pensar também na cardiopatia ritmogênica de ventrículo esquerdo como causa de baixa voltagem, e que esse diagnóstico deve ser pensado quando o paciente tem uma disfunção de VE, né? Porque a gente geralmente não pensa, não inclui nesse diagnóstico na nossa investigação das miocardiopatias dilatadas. Paulo. Sabe o que é? Tanto é que ele foi tratado para Chagas, né? Então, mas que entra até no critério de risco de morte súbita do RACE, né? Baixa voltagem. Mas a gente não pensaria, porque ele não tem um padrão de eletrocardiográfico de Chagas de ramo direito, antero superior esquerdo, né? Mas provavelmente lá, quando trataram, viram a baixa voltagem, exames com pouca alteração, talvez Chagas, e trataram. Paulo, então, já que você fez esse comentário, você me provocou uma coisa que eu estava pensando só comigo, mas eu vou verbalizar. Isso só mostra como todos esses índices vão ser bons na hora que a gente tiver esses mecanismos de data mining e de inteligência artificial para a gente ter dados de milhões e bilhões de pessoas, porque mesmo milhares são insuficientes para a gente chegar em índices definitivos. A gente tem muito que aprender ainda, né? Mas a ressonância e a genética estão revolucionando o nosso conhecimento. Mas não indicando o prognóstico, porque ele está vivo e bem. O eletro apontou, mas quem fez o diagnóstico aqui foi a ressonância genética, que sem esses 2 exames a gente ia parar bem antes da miocárdia dilatada e ficar sem prosseguir. Ibrahim não tinha comentado antes, mas eu acho que talvez essa seja a nossa última reunião do ano, né? E vamos, desejar a todos um Feliz Natal, com ritmo sinusal, fração de ejeção maior que 60%. Função diastólica e sistólica perfeita. E um ano de 2024 com uma diástole bem grande de felicidades para todo mundo. Perfeito. Eu agradeço a todos que nos assistiram até o final. Um bom final de dia e um bom final de ano.